Amigos do Saúde Digital, como você tem trabalhado a sua comunicação? Você tem intencionalidade na sua comunicação? Você considera que a sua comunicação é uma ferramenta poderosíssima para trazer persuasão dos seus pacientes ao tratamento que você prescreve? Você, enquanto médico, enquanto médica, sabe o poder que você tem quando você se comunica? Médicos são, por natureza, formadores de opinião. O diploma, quando você sai da faculdade de medicina, o diploma te confere esta posição. E você tem que cuidar bem dela. Você tem que trabalhá-la. Você tem que cada vez lapidar para que a sua comunicação seja cada vez mais assertiva e chegue no ponto desejado, o ponto que você precisa. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui Patrícia Pereira, que é fonoaudióloga. E ela é mentora de oratória. Aliás, eu sou mentorado dela, ela trabalha a minha oratória. Se tiver ruim, vocês podem reclamar com ela. Brincadeira. Mas a Patrícia tem me ajudado a entender como ter intencionalidade na comunicação e hoje ela vai contar pra gente um pouco sobre oratória, comunicação, assertividade, como conseguir os seus objetivos a partir da sua fala, da sua voz, do seu posicionamento, dos seus gestos. Antes de passar a palavra para a Patrícia, eu quero te convidar para entrar na nossa comunidade da SD Escola. Você vai mandar um direct messenger lá no Instagram, @LorenzoTomé. Manda uma palavrinha para mim, comunidade. Basta você escrever isso no meu direct lá, comunidade. Quando você escrever isso, automaticamente você vai receber um link para entrar na comunidade da SD Escola. O que é? Um grupo de WhatsApp, onde todos os dias da semana a gente tem conteúdo para você lá. Conteúdo rico, relevante sobre negócios médicos. Na segunda-feira a gente tem uma aula ao vivo e gratuita. Na terça-feira você tem a oportunidade de conversar, debater com o professor da aula. Na quarta-feira você tem o resumo do podcast da semana. Na quinta-feira você tem um e-book especial feito para quem está na comunidade e na sexta-feira você conhece o assunto da próxima semana e começa a trabalhar esse assunto. Então, conteúdo relevante, gratuito para você fazer parte da comunidade da SD Escola. Mande uma palavrinha escrevendo comunidade lá no @LorenzoTomé para você fazer parte da nossa comunidade. Patrícia, que bom ter você aqui. Obrigado por aceitar o meu convite. Você, além de estar aqui hoje no podcast, você já fez, né? Você é mentora da SD Escola lá na imersão. Sua aula foi muito bem avaliada. Nem te falei isso, saiu a gente pede feedback. Sua aula foi muito bem avaliada. Obrigado por estar conosco e ensinando, ajudando os médicos a se posicionarem melhor para cumprir o seu propósito. Eu acho que esse é o seu propósito. E nesse dia especial que a gente está gravando aqui no dia da fonoaudióloga, mas esse podcast não vai ao ar no dia da fonoaudióloga, mas vamos comentar sobre isso. Seja bem-vinda e conta um pouquinho primeiro do seu background pra gente. Lorenzo, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, de estar cumprindo com esse meu propósito junto com a comunidade médica. Eu fico muito feliz e muito honrada de fazer parte dessa comunidade, de estar contribuindo para que tudo isso aconteça. Eu fiz aquele post no Instagram falando sobre você e ele é muito verdadeiro. Nada disso seria possível se não tivesse uma liderança como você à frente de tudo isso. Então, fica aqui também meus parabéns por ter essa iniciativa. Obrigado. Bom, sobre a minha trajetória, o meu background, da onde eu vim. Pois é, sou fonoaudióloga, formada fonoaudióloga. Hoje é o dia do fonoaudiólogo, como você disse. Apesar dele não ir ao ar, hoje a gente está comemorando esse dia, profissão a qual eu tenho muito orgulho. E essa minha profissão, ela me levou, como a medicina te dá várias oportunidades, várias possibilidades de áreas, a fonoaudiologia também. Você pode seguir por várias áreas, você não precisa lá na graduação já determinar qual área você vai seguir. Mas desde o início da graduação, eu sempre tive uma quedinha pela área de voz, que é a área que está ligada à comunicação. Bom, ao longo dos meus anos de estudo, eu fui vendo que era realmente aquilo que eu gostava.
Acabou que ao longo da minha vida eu não me dediquei apenas para a comunicação em si. Trabalhei com comunicação, trabalhei com outras áreas clínicas, hospitalares. Tive a vivência profissional, paciente. Então, bebi dessa fonte, sei dos desafios que a gente tem ao atender um paciente, ao estar do lado de alguém que está precisando de você para solucionar um problema real de saúde. E nessa minha trajetória toda profissional, eu percebi que eu poderia trazer algo a mais para as pessoas. Eu percebi que haviam profissionais que me procuravam para melhorar a sua voz. Ao melhorar a sua voz, eu entendia que eu também poderia contribuir para a comunicação, para as habilidades comunicativas. E com isso, eu notei que esses profissionais estavam tendo resultados muito positivos nas suas carreiras. Foi aí que eu percebi que eu também poderia e deveria trazer isso para mim. Eu que vim de uma formação da área da saúde, até disse isso na imersão, a gente tem aquele preconceito, né? A área da saúde não deve se mostrar, não deve se colocar em rede social, não deve se expor, porque assim ele vai ser menos profissional. Eu também tinha isso, também tinha essas crenças que me limitavam a me expor. Mas eu notei que esse era o caminho. Foi onde eu busquei me desenvolver nessa área, me colocar nas redes sociais, me colocar em momentos, em situações, em ambientes para que as outras pessoas pudessem ver o meu trabalho e eu pudesse trazer esse valor para elas. E eu comecei a ver o resultado disso. Foi difícil naquele primeiro momento. Então, eu entendo que muita gente em casa deve estar passando por isso também. Tá nesse momento de sair do casulo, de se mostrar. É um momento difícil, é desafiador. Mas é necessário, é importante e traz resultados muito positivos. E hoje, eu vejo o quanto essa voz, não só no mundo digital, mas essa voz, essa comunicação que a gente tem para o mundo sobre aquilo que a gente faz, o valor que a gente entrega e a transformação que a gente traz para quem nos busca, ela é essencial, ela é importantíssima para qualquer profissional. E para o médico, ainda mais. Perfeito. E essa importância, eu quero começar com um ponto mais técnico. A importância da comunicação, da oratória, para o médico atingir seus objetivos enquanto médico, de engajar o paciente e de convencer o paciente, persuadir o paciente a seguir o tratamento. Então, a comunicação, a oratória é como uma ferramenta clínica. Queria que você discorresse sobre isso. Sim, ela é uma ferramenta importantíssima, valiosíssima. Quem entendeu isso, entendeu tudo sobre comunicação. E por que ela é tão necessária, por que ela é tão importante? Para tudo que você vai comprar por aí, qualquer produto, qualquer serviço que você for contratar, alguém tem que te provar que aquilo funciona. Concorda? Perfeito. Senão você não se sente convencido, persuadido a comprar, certo? Então você vai comprar um produto para sua casa, um produto para o seu carro, até um carro, uma casa, enfim. Você vai entender se aquilo cabe para o que você está buscando ou não. A pessoa que está te vendendo tem que te convencer a isso, tem que te mostrar que o que você está buscando é aquilo que ela pode entregar, certo? Acontece que o médico, quem trabalha com saúde, para ele provar que o que ele está dizendo realmente traz resultado, traz transformação, ele precisa do engajamento desse paciente. O paciente precisa fazer o que ele acredita que é o correto a ser feito para ele conquistar os objetivos dele. Então, não depende só do médico. Não depende de ele dominar todas as técnicas, ele saber todos os macetes, saber tudo que tem disponível de tratamento no mercado, se ele não souber engajar o paciente a isso, a fazer aquilo que ele está dizendo, que ele está prescrevendo, que ele está recomendando. É aí que entra o poder da comunicação. Parece pequeno, parece um assunto até batido, mas infelizmente não é. É o poder da escuta. Muitas das chaves que a gente precisa destravar, muitos dos desafios que você tem no engajamento de um paciente no tratamento, está na sua escuta. A escuta, a gente escuta por aí falar assim, a escuta ativa. Não é só ativa, é escuta consciente, é saber a hora de ajudar o paciente a organizar a ideia dele, mas também saber a hora de só escutar mesmo. Que é a escuta passiva, que a gente dá o nome de escuta passiva. Como eu disse, parece pequeno, parece batido, mas não é. Existem muitos profissionais que não dominam esse primeiro pilar da comunicação, que é a escuta. E
no começo da sua fala, você coloca como uma ferramenta que eu acredito muito de engajamento do paciente. Se a gente pegar, Patrícia, a medicina e a saúde como um todo, cada vez mais concorrida, competitiva, esse é um ponto que eu sempre falo aqui, mas tem um outro ponto, a mudança de comportamento do paciente. O paciente está mais bem informado, mais exigente. Não existe tanto uma assimetria de informação como era em outras épocas. E, na minha visão, a melhor forma do médico entregar valor e não evoluir para ser uma commodity é ele engajar o paciente. Porque a máquina, a inteligência artificial, ela não vai ter essa habilidade, como o médico pode ter, de convencer, engajar, motivar o paciente. Então, o médico que sabe fazer isso, ele entrega muito valor. E no que ele entrega valor, ele captura valor. Ou seja, a marca dele cresce e ele consegue faturar mais, ganhar mais dinheiro. E esse é um ponto fundamental, por isso a importância desse tema aqui hoje, a importância desse tema que você traz tão bem na nossa imersão e desse reconhecimento do médico. O médico, ele infelizmente, ele não pode abrir mão dessa ferramenta. Recentemente, passei por um caso, não vou dar muitos detalhes, mas um caso na família, com um médico que é muito bem titulado, muito bem reconhecido. Mas ele falava para dentro, assim, não solta a voz. Tal. Cara, eu falava assim, eu pensei em vocês, esse médico precisa da Patrícia. Pensei em você, porque... excelente tecnicamente, hoje ele já está num nível de maturidade e que talvez não vai fazer tanta diferença, porque ele já conseguiu um lugar no mercado e ele já tem uma certa idade. Agora, se esse médico tivesse começando hoje, ele teria muita dificuldade, dificuldade de se postar diante do paciente, uma vez que ele não consegue falar. Ele fala para dentro, ele tem uma dicção muito retraída. E uma outra coisa que eu faço, sabendo disso, lá na São Leopoldo Mandic, onde eu leciono, tem apresentação de trabalho, todos os alunos precisam ir na frente, ficar de pé e pegar o microfone. Tem que pegar o microfone para entender esta posição que o médico tem de comunicador, de formador de opinião. E aí eu queria ver como que você vê isso na entrega de valor. Tem um caso muito interessante que é uma paciente, né, que foi lá no início da sua atuação, que é bem legal de você contar. Sim, antes de eu comentar sobre essa história, vou voltar num ponto que você falou aqui sobre esse médico, que eu acho importantíssimo a gente trazer pro nosso podcast. Você disse assim, esse médico está num nível, num patamar hoje, que a comunicação não vai fazer tanta diferença. Ele falar pra dentro, ele ter essa dicção assim, assado, ele já tá num nível que ele já conquistou a sua notoriedade, já conquistou o seu nome, então pra ele não vai fazer muita diferença. Será? A pergunta é, será que se ele não tivesse um trabalho específico, trabalhando não só a dicção dele, mas a comunicação dele como um todo, se ele tivesse noção do quanto a comunicação dele, o posicionamento dele, verbal, visual, verbal oral, verbal escrita, pudesse trazer de diferenciação para ele, ele não estaria ainda mais do que ele é hoje? Ele não seria ainda maior do que ele está hoje? Essa é a pergunta. Então, a comunicação, ela tem esse poder. Ela tem o poder de transformar aquilo que já tá bom e ainda melhor. Se ele chegou lá desse jeito, imagina se ele tivesse. Exatamente. E eu falo isso porque na animação eu também falei sobre esse assunto. Eu falei, gente, aqui não tem ninguém que vai falar mal. E trabalhar comunicação não é só para quem fala mal. Para quem é muito ruim, né? Que a gente fala, fulano é muito ruim. Tem a dicção muito ruim, tem a oratória muito ruim. Não é só para essa pessoa. Claro que essa pessoa vai se beneficiar muito quando ela começar a olhar para esse lado dela, para a comunicação, para a oratória. Mas não é só para essa pessoa. Pessoas que têm a comunicação elevadíssima, um nível de comunicação elevadíssimo, também se beneficiam de um trabalho contínuo com comunicação. Um exemplo disso, Barack Obama.
Tem vídeos dele, enquanto presidente dos Estados Unidos, treinando os seus discursos com um profissional do lado ajudando. Ele era um mau comunicador? Não, ele era o presidente dos Estados Unidos. E ainda assim ele cuidava da comunicação dele. Então, bons profissionais, excelentes profissionais, profissionais de alto nível, já entenderam que a comunicação vai levar esse nível deles cada vez maior. Vai trazer para um nível cada vez maior. Então, a partir do momento que você entende que o que você tem, você pode ainda alavancar e ser ainda maior, pronto, você já entendeu que você precisa trabalhar esse ponto. Agora, você quer comentar alguma coisa? Fica à vontade. Não, a história que eu acho que deu um pouco dessa sua virada de chave é o caso da sua paciente lá, que você trouxe. Sim, como eu disse, eu vim da área da saúde, eu atendi muitos pacientes e eu tenho essa bagagem do cuidado. Não é só a comunicação que eu trabalho hoje, a oratória em si, não. Tem essa bagagem do cuidado de quem me procurou para recuperar, para reabilitar a sua saúde. E eu tive esse caso dessa paciente que eu comentei na imersão. É uma paciente adolescente que me procurou, ela tinha os seus 14 anos, e ela tinha passado por uma tireoidectomia total, tinha tido a lesão do laríngeo recorrente, teve uma lesão importante, uma paralisia de prega vocal importante, desenvolveu uma disfonia importante por conta disso. E ela passou por todo o tratamento do câncer, que é um tratamento que todos nós sabemos muito, muito devastador, principalmente para quem é do público leigo, para quem não sabe da gravidade de cada diagnóstico, da complexidade de cada tratamento. E ela, especialmente, uma paciente extremamente jovem. E se viu na adolescência em que existe aquele momento que você está ainda se descobrindo, né, como pessoa, e de repente você se vê sem voz, que é algo que é totalmente identitário, que te identifica como pessoa. E ela chegou para mim muito arredia, não queria fazer exercício de jeito nenhum. Falou, não, eu só tô aqui porque minha mãe mandou. Minha mãe me obrigou a vir aqui hoje, por isso que eu tô aqui. Mas eu não quero fazer nada. Eu já desisti, eu já cansei. Todo o tratamento que ela tinha passado, ela estava muito cansada, muito desgastada. E, enfim, foi um trabalho árduo para conseguir conquistar a confiança dela, conseguir criar esse vínculo com ela, para conseguir convencê-la a fazer pelo menos uma semana de exercício. Foi isso que a gente combinou. Então, eu negociei com ela. Trabalhei a minha persuasão para negociar. Naquele momento, eu não precisava ganhar nada. Eu só precisava negociar. Se eu fosse com uma postura rígida, em que você tem que fazer isso aqui e pronto, ou se você não quiser fazer, tudo bem, o que ia acontecer? Eu ia perder. Ia perder aquela paciente, ia perder a oportunidade de trazer a voz dela de volta. E na situação em que a gente se encontrava, a melhor coisa a ser feita era conversar, era ouvir, acolher. Por isso que eu falei que a escuta é um pilar que parece pequeno, mas ele é o que permeia todo o resto da comunicação. Então, eu só escutei, só deixei ela falar, só acolhi, só usei as ferramentas da escutatória, que a gente fala, que naquele momento que eu precisava dizer, lamento muito pelo tudo que você passou. O que eu vou dizer? Por isso que é tão importante saber a diferença entre escuta ativa e escuta passiva. A escuta passiva ela é tão poderosa quanto a ativa. E naquele momento que eu precisava exercer a escuta passiva. Era só me colocar ao lado dela. Consegui uma semana de exercícios. Consegui convencê-la, persuadi-la a fazer uma semana de exercícios. Ela fez uma semana de exercícios, voltou com a voz muito melhor do que ela estava, claro que não totalmente reabilitada. O tratamento leva um tempo, mas com uma semana ela já tinha visto o resultado da primeira semana. E aí pronto, aí eu consegui ganhá-la de vez. Ela falou, olha, realmente você estava certa. Esse exercicinho aqui de nada realmente melhorou a minha voz. Falei, que bom, então vamos mais uma, e assim eu fui conquistando. E ela abraçou o tratamento. Era uma paciente extremamente assídua, extremamente engajada. Ela tinha esse perfil. Ela só estava fora disso por conta do tratamento, porque ela não estava acreditando. Mas ela tinha o perfil de começar e terminar tudo que ela fazia. E assim ela fez. Ela conseguiu que ela fizesse o tratamento todo, ela recuperou a voz dela, conseguiu
voltar à mobilização completa de pregas vocais, recuperou totalmente a voz depois de 3 meses de tratamento. A gente criou um vínculo muito forte, a gente tinha o telefone uma da outra, falávamos sobre vida pessoal, né? Ela entrava em contato comigo sempre que tinha alguma coisa da vida dela que ela queria compartilhar, mesmo depois que ela tinha recebido alta. E assim foram passando os anos. E aí, quando ela teve a idade do vestibular, ela me ligou. Ela falou, eu preciso compartilhar uma informação com você. Eu acabei de fazer a minha inscrição para o vestibular e eu coloquei no meu vestibular que eu quero fazer fonoaudiologia. E isso por causa de você. Graças a aquela interação que a gente teve, graças a tudo que eu conquistei com a fonoaudiologia, eu ter recuperado a minha voz, que para mim era tão importante, eu quero seguir essa profissão. E foi inspirada em você. Nossa, eu fiquei muito feliz, né? Não preciso nem dizer, porque além de ter trazido de volta algo que é tão identitário, que é a voz de uma pessoa, trazer de volta a autoestima de uma adolescente, de uma menina que está com a sua vaidade no alto, né, no auge da sua vaidade. E mais do que isso, trazer para ela uma inspiração para o futuro. Porque assim eu sei que ela também vai conseguir entregar esse valor que eu entreguei para ela para outras pessoas. Eu vou conseguir perpetuar esse legado que eu deixei para ela. Então, isso é extremamente importante, extremamente inspirador. É legal demais essa sua história, e porque mostra muito, né, o papel do médico com a comunicação, porque o paciente, quando está na frente do médico, ele pode falar, não quero, tal. E você pode falar, então, problema seu. Eu estou te falando o que é bom, você não quer, o problema é seu. Mas quando você entende que você tem um poder de influenciar positivamente, de engajar, a profissão sua fica mais gostosa. Você começa a ver mais valor no que você faz. Sim. Você começa a ver por que você estudou, por que você está aqui, né? Por que você faz. E essa desconexão ela não pode perder, porque a partir do momento que o profissional perde essa conexão de engajar o outro, do ponto de vista de negócio, ele perde a grande capacidade dele de entregar valor. E ele está se aproximando a um robô. Ele está se comparando a um robô. E isso é péssimo do ponto de vista de negócio. Mas eu quero entrar agora, mudando de assunto, já que você falou dessas técnicas para essa paciente, eu quero falar um pouco dos tipos de comunicação, da oratória. Então, eu tenho se a minha voz for aguda, o que ela está comunicando, se ela for mais grave, se ela for rápida, se ela é lenta, você traz assim as combinações que explica muito bem, e quando você não consegue passar essa comunicação, você está perdendo a oportunidade de engajar, de convencer. Sim, vamos lá, acho que você está se referindo àqueles quadros que eu levei na imersão. Eu trago de uma forma resumida, mas a gente poderia ficar um dia inteiro falando só disso que você está me trazendo aqui, que é psicodinâmica vocal. Quando eu falo de psicodinâmica vocal, qual a percepção que eu passo para o outro, no subconsciente dele, não é algo que ele consegue ter consciência sobre o que ele está analisando, são percepções, conclusões que ele está tendo no subconsciente dele, sobre a forma que eu me comunico. Então, ele não tá lá concretamente dizendo, essa pessoa fala rápido, logo ela está nervosa. Não, ele não tem isso consciente. Mas ele, dentro da cabeça dele, ele faz análise. Todos nós fazemos análise a partir desses parâmetros, sem que a gente perceba. Você constrói uma imagem. Você constrói uma imagem na pessoa a partir da forma que você se comunica. Certo. E a gente já tem estudos demonstrando, inclusive com profissionais da saúde, que a pessoa que vai se consultar com um médico disfônico, por exemplo, ele diminui a credibilidade. E o paciente, ele não tem essa consciência, ele não tem ele não coloca na pesquisa, é porque ele é rouco. Quem faz essa análise é o profissional que está por trás. Então, profissionais que têm uma disfonia ou que têm alguma dificuldade nas habilidades comunicativas, passam menos credibilidade. Já sabemos disso. E não necessariamente isso é visível para quem está analisando. Então, vamos lá. Como eu disse, a gente poderia ficar falando um dia inteiro só de psicodinâmica vocal. Mas, resumidamente, para ficar mais didático, fácil para que todo mundo entenda, nós precisamos nos atentar
o que eu chamo de montanha-russa da comunicação. Até faço essa analogia para ficar mais fácil de gravar. A montanha-russa da comunicação, assim como as montanhas-russas dos parques de diversão, ela tem curvas para a direita, curvas para a esquerda. Ela tem momentos que a montanha-russa tá lá no alto, momentos que ela tá embaixo. Ela tem momentos em que você tá na montanha-russa que ele vai bem devagar, né? O carrinho, a poltrona vai bem devagar, de repente acelera. Tem uma variação de altura, de direção, de velocidade. Assim deve ser a nossa voz enquanto nos comunicamos. Nós devemos variar volume de voz. Não dá para falar sempre no mesmo volume. Nós devemos variar entonação. Não dá para falar sempre grave ou sempre agudo. E nós temos que variar a velocidade da nossa fala. Então, não dá para eu falar devagar demais o tempo todo e nem rápido demais o tempo todo. Então, esses 3 parâmetros precisam variar ao longo do meu discurso. Ótimo. Só que na montanha-russa, nós temos o carrinho que a gente entra, a poltrona que a gente senta, certo? E esse carrinho, essa poltrona que a gente senta, a gente não varia ao longo do passeio. Uma vez você sentou, afivelou o cinto lá, colocou a trava, é o mesmo lugar que você vai finalizar a montanha-russa. Você não consegue trocar no meio do caminho. E que bom, né? Porque senão a gente estaria correndo risco. Então, a hora que você chega no final do passeio, você está no mesmo lugar. Isso é o que não deve variar na nossa comunicação. O que não deve variar? A minha respiração, ela tem que ser ritmada, ela tem que ser baixa, ela tem que ser uma respiração que traga para mim fluência de fala, cadência de fala. Até porque assim eu também consigo controlar a minha ansiedade. Então esse é o ponto, respiração. Segundo ponto, articulação precisa. Eu não posso correr o risco de que as pessoas não entendam o que eu estou dizendo. Então, se eu estou falando, a minha articulação tem que estar precisa o tempo todo. Por isso que eu até dou esse exemplo. Não adianta falar assim, olha, a minha articulação é assim mesmo. Eu falo mesmo com a boca travada, é o meu jeito, é porque eu sou autêntico. Não, se as pessoas não entenderem o que você está dizendo, não tem autenticidade que se resolva, não tem autenticidade que se justifique. Você precisa melhorar a sua articulação, a sua dicção. Então, 5 parâmetros que se você memorizar, você não vai errar mais. Variar volume, tom, velocidade. Quais parâmetros eu não devo variar? Dicção, que a articulação precisa, e respiração. Se eu conseguir dominar esses 5... Isso é uma máxima. Eu não posso variar nem a respiração e nem a articulação, dicção. Os outros, eu não posso sacrificar esses 2 a favor dos outros 3. Isso, é isso? Sim. Exato. Eu não posso sacrificar. Respiração e dicção. Exato. Porque se eu perder o ritmo respiratório, a cadência respiratória, eu vou conseguir ali uma incoordenação pneumofônica articulatória. Ou seja, eu vou ficar ofegante enquanto eu estiver falando. Ou aquela pessoa que quando fala, até na inspiração fica audível, ela começa a puxar falando. Então, isso já demonstra um nervosismo. Traz na percepção, na psicodinâmica vocal, eu trago para a pessoa que está ouvindo ou um nervosismo, ou um despreparo, ou pressa. Nada é bom, né? Nada dessas percepções são boas. Então, eu devo prestar muita atenção para eu não ter essa incoordenação pneumofônico-articulatória. Outro sintoma que a falta de uma respiração adequada traz. Pessoas que começam a falar rápido demais. Que engatam ali a quinta, né? Começa a falar... O que a velocidade rápida demais o tempo todo traz na psicodinâmica vocal? Uma percepção de pressa. De pressa por quê? Porque quero acabar logo. Porque tô ansioso, porque tô com medo, porque tô nervoso. Ou porque eu não tô interessado em ficar aqui. Então, não vejo a hora disso aqui acabar. E aí, a respiração, a falta de respiração pode resultar numa velocidade de fala aumentada. Uma coisa pode estar linkada à outra. Então, tomar cuidado, porque uma coisa vai desencadeando em outra e assim você vai tornando a sua comunicação ruidosa, não conseguindo transmitir o que você precisa, a autoridade que você tem, o domínio que você tem do assunto. Então, para variar, os 3 que podem variar, o tom, a velocidade de fala. A velocidade de fala... E o volume. Exemplos. Quer exemplos? Então vamos lá. Exemplos. Que lá eu dei exemplos na imersão, né? O pessoal gostou. Então vamos lá. Como que eu vario velocidade de fala? Eu tô contando uma história aqui pra você, igual eu contei da paciente que eu atendi.
Vamos recordar essa história. Vai ter momentos que eu vou acelerar. Então, eu vou falar um pouquinho mais rápido, porque aquele momento não tem por que eu gastar um pouco mais tempo naquela parte da história. Então, eu vou trazer uma velocidade um pouco mais acelerada, mas a hora que eu quiser chamar a sua atenção, eu reduzo a velocidade de fala. E aí, com isso, eu trago também a ênfase em algumas palavras específicas. Trago ênfase, trago pausas estratégicas. A gente ouve muito falar que a gente tem que responder tudo de bate-pronto, que um bom comunicador, uma pessoa que demonstre sabedoria, é aquela pessoa que fala rápido, que responde rápido. Alguém pergunta, ela tá com a resposta na ponta da língua. E eu devo dizer que não necessariamente. A pessoa que pensa para responder passa a sensação para o outro de que ela tem responsabilidade sobre aquilo que ela está dizendo. Ela tem tanta responsabilidade, ela preza tanto pela resposta que ela está dando, que ela está raciocinando sobre como ela vai responder. Isso demonstra respeito, responsabilidade. Sabedoria. Sabedoria. Então, eu usar pausas estratégicas no meu discurso traz essa percepção na psicodinâmica vocal. Que eu tenho responsabilidade, que eu sei o que eu estou dizendo, que eu sei tanto, eu estou tão à vontade que eu consigo ficar em silêncio por alguns segundos. A gente só consegue ficar em silêncio quando a gente está confortável. Um sinal disso, que eu sempre dou de exemplo, é elevador, né? A gente não consegue ficar no elevador com pessoas desconhecidas em silêncio, né? Fala sobre o tempo, né? A gente começa, nossa, hoje vai chover, né? Nossa, hoje tá quente, né? Aqueles assuntos de elevador. Por quê? Porque a gente tá muito próximo a pessoas que a gente não tem nenhuma intimidade e nós não conseguimos ficar em silêncio onde a gente não tem intimidade, onde a gente não tá confortável. Então, o silêncio na hora de um discurso, que seja para pegar um copo de água para tomar um gole da água que você tem ali do seu lado, numa palestra, numa aula, isso demonstra que você está confortável naquele ambiente. Seguro do que você está fazendo. Seguro. Eu não tô nervoso, eu não tô desconfortável. Então, usar essas pausas estratégicas ajuda você a reduzir a velocidade de fala. Especialmente se você perceber que a tua velocidade tem uma tendência a ser mais rápida. Então, esse é o exemplo da variação de velocidade. Variação de tom. A variação de tom está intimamente ligada às emoções. Então, aos sentimentos, as emoções que eu quero passar no meu discurso vai ser na variação de tom e de volume que eu vou conseguir trazer. Então, eu já vou falar dos outros dois parâmetros que ficaram faltando. Tá. Então, se eu quero falar com você com entusiasmo, quero trazer para você uma notícia muito boa. Olha, Lorenzo, eu tô muito feliz com os resultados do seu exame. Você conseguiu melhorar todos os parâmetros que a gente colocou como meta durante esse mês. O que vai acontecer? Minha voz automaticamente vai ficar mais aguda e mais alta, porque eu tô entusiasmada, eu tô feliz. E assim eu também quero te trazer para mim, nesse entusiasmo, nessa motivação, para você continuar fazendo o que você estava fazendo, certo? Agora, se eu for falar para você algo incisivo, quiser trazer para você um assunto muito sério, geralmente a gente usa isso quando a gente precisa engajar o paciente de uma forma mais firme ou quando a gente está falando de um inimigo em comum. O que seria o inimigo comum entre você e o paciente? A doença dele. Ou outros profissionais que acabam não tendo condutas tão adequadas, instruiu ele de forma errada, errônea de algum tratamento. Então, vamos lá. O que a gente vai falar? A gente vai trazer uma voz com um tom mais grave e o volume ainda alto. Um volume forte que a gente fala. Então, é inadmissível que ainda a gente veja profissionais falando desse assunto com essa seriedade do jeito que estão falando. Então, eu trago uma voz como grave e forte, alta. Por quê? Eu estou sendo incisivo na minha afirmação. Ou, olha, o caminho que a gente tem para seguir agora é esse. Tô querendo trazer o paciente para mim, demonstrar autoridade. Voz grave, certo? Agora, se eu quiser trazer uma voz, um acolhimento, né, para esse paciente, como eu dei o exemplo da paciente que me procurou lá atrás, dizendo, né, desabafando sobre tudo que ela já tinha passado. Eu quero trazer acolhimento, empatia, demonstrar empatia. Eu vou usar um tom agudo, só que com um volume mais fraco. Então, olha, lamento muito por tudo que você está passando. Então, eu tô com você. Conte comigo. Eu trago empatia. Eu mantenho a voz aguda, mas eu abaixo o volume. Agora, se eu quiser trazer tristeza, né, quiser demonstrar para essa pessoa que eu tô
triste, eu vou trazer essa voz um pouco mais pro grave, ainda no volume baixo. Então, essa variação de volume e de tom vai ditar as emoções que a gente vai transmitir. Ah, mas isso não é natural, Patrícia? Não. Incrivelmente não é natural. Como a gente vê pessoas não variando o tom, não variando o volume, não variando velocidade de fala. E aí não sabe por que não engaja. É o discurso flat, né? É muito flat, é assim... se fosse um gráfico, era uma linha. Exato. E aí eu não tô falando só de palestra. Porque às vezes a pessoa fala assim, ah, não, mas é porque palestra, a gente fica nervoso, com o paciente é diferente. Não. Tem pessoas que têm isso no seu padrão. Eu já escutei isso de cliente. Ah, Patrícia, eu não preciso treinar com você, não. Eu já sei agora, tudo que você me ensinou. Agora, quando for pra valer, eu vou colocar tudo em prática. Eu falo, não, se fosse, você já tinha colocado até hoje. Se fosse o seu padrão, se fosse usual, fácil pra você, você já estaria fazendo. Se você não está fazendo, é justamente porque você não consegue sair desse padrão. O que vai te fazer sair desse padrão é o treino. Então, não espere que isso surja espontaneamente em você. Porque se não surgiu até hoje, não é agora, é com os ensinamentos que vai surgir. Você precisa colocar em prática. Quando você vai falando, eu imagino assim, com a dança, sabe? Quando eu estava lá na faculdade, terminando a faculdade, eu gostava muito de forró, sabe, Patrícia? E aí, que legal, essa história forró. é verdadeira. Adoro. Gostava muito de forró. Arleno Farias, mas era forró raiz, assim. Era só 3 instrumentos. Era a zabumba, o triângulo e a sanfona. Que legal. E aí, eu entrei numa aula de forró para aprender a dançar forró, para ir nos forrós lá de BH, porque eu queria arrumar uma namorada no forró. É verdade. E a minha esposa, eu a conheci numa dança de forró. Deu certo, então, a sua estratégia. Deu certo a estratégia. E aí, o que eu quero falar? Na dança, você tem que conduzir. Eu tô falando do homem que conduz a mulher. O homem tem que conduzir a mulher. Ele tem que levar para onde que ela dá. E quando ele conduz, por mais que a pessoa não saiba dançar, ela vai ser conduzida. Ela vai pôr o pé e ela vai fazer um movimento adequado. Isso é a fala, né? E o que você está me falando, se você conduzir o seu interlocutor rumo à assertividade para acertar o alvo, isso tem muito poder. Então, pro mal e pro bem, né? Pro bem e pro mal. Exatamente. Né? Porque pessoas que dominam isso e querem ir para a manipulação têm um poder absurdo, porque eles dominam esses recursos e eles usam da manipulação, que é o que é bom para ele, não o que é bom para o outro. Sim. Mas pro bem é como que eu conduzo o meu interlocutor a chegar, a acertar o alvo, chegar onde que eu quero. E esse lugar é o lugar da persuasão, o lugar que vai fazer bem para ele e, consequentemente, para mim. E na medicina isso é muito lógico, isso é muito importante, porque eu quero conduzir o meu paciente a ter um melhor desfecho de saúde. E é por isso que eu falo da importância da escuta. Porque assim como você falou na dança, que você tem que saber conduzir, você também percebe no seu parceiro de dança para onde você tem que conduzir de acordo com o que ele te traz de feedback corporal. Sim. Se você não souber fazer isso na comunicação, não adianta você ir com um discurso pronto. Aqui, ó, na minha cabeça eu já sei o que eu vou falar, já sei como eu vou persuadir, já tenho tudo memorizado. Tá, mas e se a forma que você for dizer isso pra pessoa não bater da maneira que você esperava? O que você vai fazer? Então, é necessário que você treine para que você comece a ter essa diferenciação. Opa, aí entra um outro tema, que é falar sobre perfis comportamentais. Eu saber o perfil comportamental de quem tá na minha frente, conseguir analisar isso o mais rápido possível, me coloca à frente. Porque eu já sei como esse paciente costuma a lidar com o que eu trago para ele. Então, o ideal com ele é ir por esse caminho. O ideal com o outro já é por outro caminho. E assim por diante. Então, o mérito, mais uma vez, de quem está conduzindo. De conseguir analisar quem é o interlocutor para lhe guiar para o caminho correto. E essa condução, por mais que lá naquela época eu estava no 6º ano, no último ano de faculdade, eu lembro direitinho.
Por mais que eu gostasse de dançar e eu não tinha intencionalidade, eu não tinha a capacidade de descobrir sozinho. Por isso que eu fui fazer a aula. Eu lembro que muitos amigos meus me criticavam, mas vai lá e dança, aprende na prática. Eu falei, não, lá você tem intencionalidade, lá você... esse é o ponto que a gente está discutindo. Esse é o ponto. Estes recursos, eles trazem para a gente intencionalidade, para a gente conseguir atingir os nossos objetivos. Sim. Isso que é legal, porque a medicina hoje, ela não é a medicina, o mercado de trabalho hoje exige pessoas mais completas, com mais intencionalidade, que dominam todas essas competências. E isso é por isso que a gente tem que ir atrás. Você fez analogia com a dança, e é muito verdade. Você pode aprender a dançar sozinho? Pode. Mas você vai aprender com a técnica correta? Não. A chance de você ter um vício inadequado depois. Já tô dançando assim. Aí algum professor fala pra você, mas você deveria usar essa outra forma pra você dançar. Você fala, aí fica muito mais difícil você tirar um vício que você instalou pra colocar o correto, a técnica correta. Assim acontece na comunicação. Eu posso aprender a falar bem sozinho? Sim, eu posso. Mas eu vou saber dominar as técnicas corretas para isso? E depois lá na frente, para eu tirar algum hábito inadequado, como que eu vou conseguir? Vai ser muito mais difícil eu começar já de cara com alguém que vai me instruir para o melhor caminho. Então, essa analogia, ela vai casar muito bem. Vamos falar de pessoas que têm limitações naturais, assim, que é a pessoa que tem a língua presa, que tem gagueira. O que você tem para falar para essas pessoas que têm limitações com elas? Sim. Esse foi um tema também levantado na imersão, né? Alguém que é gago, ele tem que fazer acompanhamento. Lembrando que ninguém tem que nada, né? Para começar daí. Ninguém tem que nada. É boa, a sua resposta lá foi muito boa. Como essa pessoa interpreta a gagueira dela. Tá tudo bem para ela, né? Exatamente. Ninguém tem que nada. E eu falo isso para tudo. A mesma coisa que alguém chega pra mim e fala assim, Patrícia, eu tenho que ter uma rede social, né? Eu falo, não, ninguém tem que nada. O que eu tenho é que tomar atitudes de forma lúcida. Saber os prós, os contras. E com consciência, ter a atitude que eu achar que é a mais adequada pra mim. Ela não tá embasada em medo. Ela não tá embasada em emoções que eu não domino. Ela tá embasada em racionalidade. Eu consigo trazer para o racional sobre o que eu estou optando fazer ou não. Então, acho que todo mundo tem que ter a informação. Então, se tem algo que alguém tem que ter, informação. Eu tenho que ter informação de que existe um tratamento para gagueira. Eu tenho que ter informação de que existe profissionais que trabalham essa língua presa. E muitas vezes é um trabalho multidisciplinar, não é apenas o fonoaudiólogo. Eu preciso saber que existe. Agora, é obrigatório. Me lançaram uma dúvida também depois sobre sotaque. Uma dúvida no pessoal, no WhatsApp. Eu tenho que mudar o meu sotaque? Eu tenho que trabalhar a minha língua presa? Eu tenho que mudar a minha voz? Eu tenho que deixar de ser gago? Você não tem que. Você tem que saber os prós e os contras. E tudo tem um pra quem e quando. Em qual ambiente você deveria melhorar esse parâmetro na sua fala ou não também. Porque muitas vezes não tem que melhorar. Muitas vezes não é necessário melhorar. E quando for, você tomar essa decisão de uma forma, mais uma vez, consciente sobre o lado positivo e os prós e os contras de você tomar aquela atitude, de você procurar o tratamento disso. Eu gosto muito dessa sua fala, que o que nós devemos ter é a informação. A informação. E aí, a gente tem o poder da decisão. Exato. Eu quero isso para mim, não quero, preciso, não preciso. Isso é estratégico. Isso está alinhado com a minha profissão? Está alinhado com o meu objetivo? Está alinhado com onde eu quero chegar? Isso. E diante disso, a gente domina essas características e avança e flui. Como que você pode falar assim, Patrícia? Como começar? Que você dá uma dica para a pessoa olhar para ela mesma e ver se ela tem aonde que ela pode aperfeiçoar? A sua pergunta está relacionada à autoavaliação?
Sim, a pessoa, o nosso ouvinte aqui tá escutando, tá achando super legal, mas ele não tá conseguindo se situar. Por onde que ele começa? O que que ele faz primeiro? Para melhorar a comunicação dele. Isso. Vamos lá, eu também falei sobre isso na imersão. É importante que a gente saiba primeiro se autoanalisar, saber onde que a gente pode estar pecando, onde a gente pode estar errando. Então comece a ver vídeos seus. A gente sabe que os ouvintes vêm de uma comunidade médica, com certeza você já deve ter participado de algum evento, de alguma palestra, de algum curso, de alguma aula. Pegue esses vídeos e comece a se ver. Ou um vídeo até de rede social, né? Muitas vezes a gente acaba gravando mesmo não gostando. E nesse vídeo, o que eu oriento é que você observe os pilares da comunicação. Eu divido didaticamente esses pilares em 3: conteúdo, corpo e condução. Quais seriam esses 3 pilares? Como que eu vou avaliar? Primeiro, o conteúdo que você trouxe na sua fala está alinhado ao contexto desejado? Então, qual era o objetivo seu ao falar naquele vídeo? Você conseguiu cumprir com esse objetivo? A pessoa que terminou de ver o seu vídeo vai sair com a mensagem que você gostaria de passar? Esse é o primeiro ponto. Por isso que a gente fala tanto de propósito, que eu preciso saber quem eu sou. A gente fala de persona, eu preciso saber para quem eu falo. E a gente fala do que eu vendo, que é o meu produto. Eu preciso saber o que eu vendo. Então, eu tenho que saber quem eu sou, o que eu vendo e para quem eu vendo. E aí, quando eu falo venda, não necessariamente eu estou falando de produto, de serviço. Eu estou falando de ideia. Às vezes eu vou numa palestra, eu vou dar uma palestra num evento e eu tenho que vender uma ideia. E essa ideia está bem vendida no final? Para o público que você estava falando. Então, o seu conteúdo, ele tem que estar alinhado a esses 3 pontos. Então, primeiro, observe isso. Segundo, no pilar corpo, a gente vai analisar aqueles parâmetros, aqueles aspectos que a gente conversou aqui na montanha-russa da comunicação. Eu estou variando velocidade de fala, volume e tom? Ou a minha fala está monótona? Eu estou o tempo todo falando agudo, forte, eu tô variando pouco a velocidade de fala. Eu tenho que analisar isso. Eu tô conseguindo ter uma respiração adequada, uma respiração ritmada, tá? Eu tô conseguindo dar ênfase, fazer as pausas estratégicas no momento correto. A minha articulação tá ampla, tá precisa. As pessoas estão entendendo o que eu tô dizendo. Eu tô fazendo isso adequadamente? Esse é o outro ponto que você vai analisar no seu vídeo. E por último, vou dar uma dica de ouro. Tire o volume do seu vídeo e você vai assistir ele sem som. E veja se a sua mensagem não verbal, suas expressões faciais, os movimentos corporais e os gestos estão alinhados ao conteúdo que você está dizendo. Você já sabe o conteúdo, você já viu o vídeo uma vez com som. Agora começa a ver sem som para ver se estão casando. Se tiver, ótimo. Se não tiver, tem muita coisa aí para melhorar. E aí, tem um ponto que eu quero alertar e eu tenho certeza que você vai concordar comigo. Comece primeiro e depois fique bom. Opa! Uhum. Né? Porque a gente está colocando esses quesitos, esses pontos, que são... aqui é a excelência técnica. É tudo que se sabe do ponto de vista da oratória. Mas não espere você chegar lá sem praticar, porque você não vai chegar se você não praticar. Não. Então, eu vejo muito mentorados meus, assim, quando você vai falar do construir o posicionamento digital, aí ela fala, mas eu não sei falar. Aí eu falo assim, não, primeira coisa, comece primeiro, depois se fique bom. E eu quero te trazer, emendando isso, uma pergunta que é a essência da pessoa, né? Que a essência da pessoa não pode ser perdida. Todos esses pontos que você traz, como eu já sou seu mentorado, eu já sei, por isso que eu estou falando. Todos esses pontos que você traz, a gente não pode apagar a essência, o DNA da pessoa. Exatamente. Então, os pontos que são explicados e você deve buscar adquiri-los de uma maneira intencional, mas não pode apagar a sua essência. Apagar quem você é, apagar a forma com que você se comunica, que você se expressa no mundo, porque é isso que vai fazer a diferença. E aí, para te devolver a palavra, eu vou emendar, você trabalha com as candidatas ao Miss Brasil e a candidata ao Miss Universo.
E quando eu vejo você trabalhando com elas, né? Eu fico sempre tem como é que fala? Um clichê, né? Que o discurso da Miss Brasil é aquele discurso blasé, né? É tipo aquilo assim, não, porque o sol da manhã e a natureza, aquele discurso que é blasé, que todas são iguais, né? Porque tem essa... Já escutou isso? Não, isso é um discurso de Miss Brasil. Vai lá e faz um discurso de Miss Brasil. Tipo, coloca aquilo, negócio blasé lá, que você vai se dar bem, né? E você, ao mesmo tempo, você trabalha com as candidatas de Miss Brasil e Miss Universo. E você não está treinando elas para ter um discurso blasé, né? Então, como é que você une esses pilares com a essência? Tá. Para todos, né? Ou você quer especificamente para as misses? Agora é minha fala dúvida. Fala para Miss aí, que eu que tenho curiosidade. Como não fazer um discurso de Miss? Esse é um assunto que gera muito curiosidade. É um universo muito distante do que a gente está habituado. E foi para mim também. Foi esse ano que eu recebi o convite. Eu também nunca tinha participado profissionalmente ou de outras formas de um concurso. Então, para mim, foi um universo totalmente novo, em que eu aprendi muitas coisas. E eu acredito que o maior aprendizado que eu tive depois de me inserir nesse universo é que o trabalho da Miss ele vai muito além do que aquele que a gente vê na TV. A gente vê o final do concurso na TV, a gente vê aquele glamour de passarela, de roupas brilhantes, de maquiagens perfeitas e cabelos maravilhosos, né? Uma performance que elas colocam ali divina. Tem que não ver e ficar agraciado de ver tudo aquilo. Mas o trabalho da Miss por trás, ele é árduo. Como eu assessoro a Miss São Paulo, eu vejo isso. A semana dela é intensa de trabalho. A Miss, ela é uma influenciadora. Então, ela usa dessa influência para trazer o seu bem para a sociedade. Ela está engajada em projetos sociais, ela está engajada em promover outras mulheres, está engajada em trazer um universo melhor, não só para as misses. Aliás, muito mais para o resto do que esse universo Miss. E como fazer isso se não com uma boa comunicação? Como ser uma boa influenciadora se não souber comunicar, se não souber engajar, se não souber estar nesses lugares de forma adequada, se colocar de forma adequada? Então, a comunicação é a base e não é só no dia do concurso. É o ano todo, é o tempo todo. É por isso que esse acompanhamento está sendo o tempo todo e não só para o concurso especificamente. Agora, em relação ao discurso, a construção das falas que se tem, porque são perguntas abertas, né? E as pessoas não sabem qual pergunta que vai sair no dia sorteado, surpresa, eu vou ter que responder. O ideal é que você busque sempre se aproximar da sua essência. Que é aqueles pilares que a gente falou. Eu preciso me aproximar de quem eu sou, não me afastar dos meus valores, daquilo que eu tenho como minha missão, mais uma vez aqui a gestão, né? Missão, visão e valores. Então, conhecê-las, né? Conhecê-las, porque a gente até conhece, e eu vejo muito disso nos meus mentorados. A pessoa, ela sabe qual é a missão dela, ela sabe qual é a visão, os valores, ela sabe o propósito de vida dela, ela sabe as forças que ela tem, a trajetória que ela teve profissional para chegar até ali, tudo que ela batalhou, tudo que ela ralou, ela sabe. Ela só não consegue ter clareza disso. Manifestar. E manifestar. Então, a gente até falou sobre isso, se você permitir que eu abra, né? Não vou entrar em detalhes, mas o Lorenzo mesmo, né? Com o Lorenzo, quando trouxe a tua história para mim, eu falei, nossa, você tá com o seu storytelling feito. E eu não sei se você tinha se dado conta até então, mas o seu storytelling, ele tava pronto. A gente só não consegue, não tô dizendo que é o seu caso, porque no seu caso eu sei que você teve um trabalho por trás, né, de longa data, mas muitas vezes eu vejo isso em quem me procura. A pessoa, ela sabe tudo, mas ela não tem clareza. Ela não consegue colocar isso por escrito ou com clareza na mente dela para ela conseguir verbalizar. É isso que eu chamo de discurso de marca. Por isso que é importante você ter um discurso de marca. Porque o que ele faz? Ele pega aquelas informações soltas, organiza para você. E aí, a partir do momento que você tem a organização, você consegue ter clareza e consegue comunicar isso com clareza. Aí sim, a sua fala vai estar engajada ao seu eu. Tá na palavra intencionalidade, manifestar, clareza. E isso vem primeiro com
um processo, né? Vem assim, com um nível de consciência. Por exemplo, quando eu te procurei, eu falei, por que que você... Eu falei, porque a minha mãe, que é professora, dona Candinha, obrigado pela dica. Eu vou te mandar esse podcast pra você assistir. A minha mãe disse, você precisa fazer um curso de oratória, você precisa fazer um curso de oratória. Aí eu fiz um há 2 anos, que foi online, e ela não se deu por convencida. Não, você precisa... E aí eu te procurei, eu te contei isso. Então, você tem que ter isso, mas... Então, você tem que ter um nível de consciência que você precisa disso. Aí, você tem que ter intencionalidade nas coisas que você faz. E para ter intencionalidade, você precisa de tempo. Você precisa se relacionar, se conectar. Você precisa estudar. Você precisa dedicar um tempo para aquilo. Aí, é natural o processo. Isso vai se manifestando. Mas começa pela consciência de que eu preciso disso. Esse é o grande lance e que vale para tudo, né? Você falou do curso online, e uma analogia que a gente pode fazer a essa experiência que você teve é: ninguém aprende a dirigir assistindo alguém dirigindo. Você pode até aprender lá na autoescola, com as aulas do como você deve se comportar no trânsito. Você vai aprender as aulas práticas com o instrutor ali do seu lado, mas você vai ficar bom mesmo. Você ficar bom dirigindo e ter confiança de enfrentar um trânsito de São Paulo, né? Tumultuado do jeito que é. Você só vai conseguir com a prática. Então, não é assistindo um curso online que você vai ficar bom de oratória. Não é assistindo uma aula, sabendo sobre as técnicas, assistindo esse podcast, que seja, com várias dicas importantíssimas. Mas não vai ser isso aqui que vai fazer você virar a chave e amanhã você tá falando perfeitamente bem. Então, exige treino, prática, dedicação. Você falou do tempo? Sim, eu preciso me dedicar. Já aconteceu de eu recusar mentorado por isso. Você não está no momento, porque você não tem tempo para se dedicar. Eu vejo que pela sua rotina, você não vai conseguir esse tempo. Então, o ideal seria que você me procurasse em um outro momento. E aí entra o que a gente fala sobre quebra de objeção, né? É uma objeção que não é quebrada. Eu tô sem tempo, então a gente vai parar por aqui. Existem objeções que não devem ser quebradas. E a gente precisa saber quais são essas objeções que não devem ser quebradas. Porque assim a gente também passa credibilidade sobre aquilo que a gente entrega. E isso que você falou tem tudo a ver com essa prática. Perfeito. E pra gente terminar, você foi mentora na 4ª imersão e... chamou muita atenção, me chamou a atenção, mas eu também recebi um feedback que eu gostei muito de receber. Um aluno me mandou um áudio depois falando assim, cara, o que eu fiquei bastante impressionado é que tanto os mentores quanto os terceiros, ele usou a palavra de terceiro, mas são os patrocinadores que estavam lá. Eles assistiram todas as aulas o tempo todo. Isso me chamou muita atenção. Você ficou lá o tempo todo, no sábado e no domingo. Queria que você contasse um pouquinho o que esse conteúdo que você viu lá na imersão ajuda no tema que a gente está falando aqui de comunicação, de posicionamento. Uma frase que você disse lá no começo e que reverberou na minha cabeça a imersão toda foi: o time de marketing, ele oferece para o time de vendas, não lembro a palavra. Acho que é trabalho. Ele trabalha para o time de vendas, né? Então Então eu só tenho vendas, eu só consigo arrecadar, eu só consigo ter receita a partir do momento que eu consigo ter leads qualificados para aquilo. E onde que entra a comunicação? Nesse ponto especificamente. Em como eu vou captar esses leads. A minha comunicação visual, sem que eu sequer abra a minha boca, ela já está valendo para captação de lead. Então, meu posicionamento, uma foto minha que seja, ela já está vendendo sobre mim. Ou não vendendo. O que tá tudo bem também, porque dependendo de alguns leads, você também não vai querer. Você vai querer aqueles leads que são qualificados para você. Então, o posicionamento, a comunicação visual. Logo em seguida, a verbal escrita. Você pode, às vezes, não começar numa rede social por um vídeo. Mas pode começar a fazer posts estáticos, com fotos e escrita. Ali você também o público já vai dizer se compra ou não compra a sua ideia. Aí entra a comunicação verbal, que tem o digital, mas tem também essas interações que a gente faz fora do digital. Os momentos que a gente participa, os eventos que a gente participa em grupos, os congressos, as palestras que a gente dá, onde a gente transita, como que a gente está
tendo esse poder de influenciar, de engajar com as pessoas que a gente está se comunicando. Então, isso tudo tem a ver com o marketing, com a construção da marca pessoal para que você alimente suas vendas. Agora, a gente vai para a operação. Tá, eu consegui leads qualificados pelo marketing, eu consegui converter em vendas, entrou receita aqui. Mas eu preciso entregar um produto bom, um serviço de excelência, porque senão esse processo não se retroalimenta, certo? Como que eu vou conseguir engajar os meus terceiros, for assim, o nome que deram, né? Para as pessoas, para os parceiros, né? Para os parceiros que estavam lá. Exato. E aí você, médico, na sua clínica ou no hospital que você trabalha, como que você vai conseguir engajar a sua equipe para entregar um serviço, um produto de qualidade? Então, a sua comunicação, ela não serve só para a construção da sua marca pessoal para o mundo lá fora, para captação de lead e conversão de vendas. Ela serve também, e não dá para dizer que é de menor importância, eu diria que igual importância, para engajar o seu time, para entregar o que você tem de melhor, que é o seu produto, que é o seu serviço. E aí, a gente vai entrar em finanças. Que tá, eu consegui captar, eu consegui converter e eu consegui vender, entregar um produto, um serviço da maneira que eu queria. Meu time rodou, meu time operacional rodou aqui, ó, redondo. Que bom. Mas a gente sabe que a gente tem perdas nesse processo. Pessoas que não continuam esse processo, essa jornada que a gente planejou que ele construísse ao longo da carreira dele com a gente. Eu perco ali. Eu sempre tenho alguma perda. Não tem como, né? Então, por que eu perdi? É nas finanças que eu vou ver essa perda. É ali que eu vou corrigir rotas. Eu sei que a gente deve corrigir até antes, mas é onde o calo começa a apertar que a gente vai partir para novos caminhos. Então, como que eu vou ajustar a minha rota a partir dessas finanças, a partir dessa análise, e aí a minha comunicação com quem? Com os meus fornecedores, com os meus mentores de finanças, com o meu contador. Então, veja o quanto a comunicação é importante em todos os nichos da empresa. Não é só lá na frente, como muita gente pensa. Que só tá no marketing, né? Não tá só no marketing, não tá só na construção da marca pessoal. Você precisa exercer uma boa comunicação em todos os nichos, todos os ramos dentro da sua empresa. Porque senão, você falou uma coisa interessante, importantíssima, e eu também falo sobre isso. Eu posso até contratar pessoas para fazer coisas para mim, mas eu tenho que dominar aquilo que eu tô contratando. Porque como que eu vou gerenciar algo que eu não domino, que eu não domino nada, que eu não sei nada? Alguma coisa eu tenho que saber. Eu posso não saber no detalhe, porque eu vou contratar alguém para fazer para mim. Mas para eu saber se aquele profissional está fazendo o serviço adequado, correto, eu preciso dominar o mínimo. E aí, a comunicação é que vai te trazer esse domínio. Você saber se comunicar, se posicionar em cada um desses pilares da sua empresa é o que vai fazer você ir para frente e continuar evoluindo. Maravilha, obrigado por compartilhar um conteúdo tão rico com a gente. Obrigado aí por me acompanhar também e me ajudar a me comunicar melhor. Sou muito agradecido. E quero desejar a você um feliz ano novo, né? Hoje, esse podcast está indo ao ar no dia 30 de dezembro de 2025. Desejar a você um feliz ano novo, um feliz 2026. Que você tenha muito sucesso na sua carreira e na sua vida. Eu que tenho que agradecer pelo seu convite. É um prazer para mim estar aqui. E um prazer ainda maior. Já tive a oportunidade de falar isso pessoalmente. Agora, falando aqui publicamente, é um prazer te acompanhar. É um prazer te conhecer mais a fundo nas mentorias, nas sessões, né, que a gente tem de mentoria. Conhecer o Lorenzo por trás aí do microfone, por trás da câmera, é um privilégio enorme. Muito obrigada por isso. E um feliz ano novo para você também. Eu tenho certeza que ele não vai ser diferente de ser feliz, porque é isso que você está plantando e é isso que eu tenho certeza que você vai colher para todos nós. Excelente, obrigado. E agora eu quero desejar um feliz ano novo para você. E eu escolhi uma canção aqui para eu ler para você. Nosso companheiro, nossa ouvinte, nossa audiência, médico, médicas espalhados pelo Brasil. Vamos lá, ó. É uma música que chama Até Outra Vez. Ela é uma canção de 2020 e quem a escreveu chama Projeto Sola.
Ó, fala assim: que a estrada se abra à tua frente, que o vento sopre em teu rosto, que o sol resplandeça em tua face e que a chuva caia suave em teus campos. E mesmo ao se levantar sozinho, que Deus lhe envolva em seu amor e a paz encharque o coração. E até nos vermos outra vez, que Deus lhe guarde em sua mão. E até nos vemos em 2026. Obrigado pela sua audiência, um feliz 2026 para você e até 2026.